gente, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie, sou professora de História e a aula de História de vocês é comigo. Vamos lá? Bom, na nossa aula passada, a gente já começou a estudar sobre os povos formadores do Brasil, que são eles, os indígenas, europeus, no caso dos portugueses, e os africanos. Na aula passada, a gente começou a ver a questão da chegada dos portugueses no Brasil e também a estudar sobre os povos que já habitavam essas terras, os povos indígenas. A gente entendeu que são vários povos indígenas e não somente um, que são diferentes culturas, diferentes estilos de vida e diferentes línguas. Línguas que até hoje em dia são faladas. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. E para isso, eu preciso que você pegue o seu livro didático e abra lá na página 7, tá bom? Vou esperar você pegar o seu livro. Qualquer coisa, dá um pause nesse vídeo, mas pega o seu livro que vai ser bem importante para a aula de hoje, beleza? Bom, acredito que você já pegou o seu livro, abriu lá na página 7 e deu uma olhadinha já, que ali tem um mapa, tá? É na seção Conectando com, beleza? Bom, a gente vai fazer aquele esquema que a gente já fez na nossa aula passada, que é o que eu vou ver o meu livro aqui e você vai ver o seu livro aí na sua casa, tá bom? E eu vou ajudar vocês a lerem esse mapa. A gente vai fazer isso juntos, então não precisa se desesperar, pode ter bastante calma e pode olhar bem atentamente para esse mapa, porque é isso que a gente vai fazer agora. É bem importante sempre, na história e também nas outras matérias que a gente estuda, a gente ler, analisar e prestar muita atenção nos mapas, nas imagens e nas coisas que o nosso livro traz pra gente, beleza? Então vamos lá. O mapa a seguir indica a localização dos povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Bom, então vocês já começaram a perceber que a gente vai continuar falando sobre isso, sobre a chegada dos portugueses aqui no nosso país. É algo que a gente já falou na aula passada, então vocês já estão craques nisso, mas que a gente vai dar uma retomada nesse assunto. Então, quando a gente vai olhar esse mapa, a gente percebe que ele é bem colorido e que o mapa é do Brasil, certo? Isso a gente não tem dúvidas. Ali do ladinho no mapa, no ladinho direito, tem cores, tá? Que são as legendas, com diferentes nomes de povos indígenas. Então tem o Tupi, tem o G, que é o Macro-G, que a gente já estudou sobre eles, Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. E a gente pode perceber a influência deles, o lugar onde eles vivem, nesse mapa, conforme as cores. Então a gente vê que tem lugares que estão mais para o interior, como a gente já tinha estudado, em laranja, que são os Gs, que tem bastante tupi. Lembra que a gente falou que tupi-guarani sempre esteve em maior número no nosso país? A gente vê que eles estão ali no litoral, que é algo que a gente já falou, que a gente já estudou. E aí, a partir disso, a partir das legendas, a gente consegue perceber onde esses grupos estavam, onde eles estavam localizados, lá no início da história do nosso país, de certa forma. Então, vamos lá. A gente já leu esse mapa e agora a gente vai fazer as atividades juntos, beleza? Se você tiver alguma dúvida, você também pode pausar, pede ajuda para um adulto, às vezes na leitura, às vezes pausa, dá uma olhadinha no mapa, mas isso é bem importante para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Na letra A tá pedindo o que para mim? Tá pedindo pra gente ver quantos grupos indígenas foram indicados no mapa. E como que a gente vê isso? Lá no nosso mapa, lá na legenda, tem diferentes grupos indígenas. Quantos são esses grupos indígenas? Conta aí que eu vou contar aqui, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram indicados especificamente 8 grupos, certo? E aí tem mais uma legenda dizendo que ainda existem outros grupos aqui no nosso país. Então você pode colocar aí na sua resposta que especificamente a gente sabe sobre 8 grupos, mas que além desses 8 grupos existem mais, tá bom? Essa é uma resposta bem completinha para não restar dúvidas aí no seu livro e também na sua cabeça. Vamos lá. Na letra B, tá perguntando para mim, quais 2 grupos ocupavam a maior parte do território? Já foi algo que eu sinalizei para vocês enquanto a gente lia o mapa. Vamos voltar lá para o mapa, vamos ler. Bom, as principais cores, as cores que eu mais estou vendo nesse mapa são o amarelo e o laranja.
E o que significam essas cores, né? A quem que elas nos remetem? De quem que elas falam? Bom, o amarelo é do Tupi. Lembra? Tupi-Guarani, que a gente falou que eles ficam na sua maior parte no litoral e que eles têm grande ênfase no território, ou seja, eles eram um grande grupo desse território, eles ainda são essa etnia. E aí também tem o G, que é o macro-G, tá? Então lá na letra B, você vai falar que os dois grupos que ocupavam a maior parte do território eram os Tupi-Guaranis e o G, beleza? É isso aí. Não tem segredo, o mapa tá mostrando isso pra gente. Por isso é sempre muito, muito importante a gente analisar esse mapa. Agora vamos lá para a letra C. Vocês já estão maravilhosos e excelentes em analisar mapa, mas a gente vai continuar fazendo isso. Quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Outra coisa que a gente já conversou na aula passada e que a gente pode dar uma olhadinha nisso ali no mapa, certo? Então é o Tupi-Guarani e os outros povos indígenas, porque os outros povos é uma cor mais clarinha, um salmãozinho, e a gente vê que eles também estão nesse litoral, não só o Tupi-Guarani. Então é bem importante sinalizar isso, que eram os Tupis-Guaranis e também esses outros povos, né? Lembrando que existem diferentes povos indígenas, não são só esses, né? Diferentes grupos, não são só esses que estão sendo mostrados no mapa pra gente, tá? Aqui é uma amostra, é um pouquinho daquilo que existe na realidade. E na letra D, traz pra gente uma outra pergunta, certo? E na atualidade, aconteceram transformações nesses espaços? Vocês lembram que na aula passada a gente também falou sobre isso? Sobre a questão da transformação do espaço, se o Brasil era o mesmo de antigamente, será que ainda existiam todas as matas, todos os animais que os portugueses viram no começo ou não? E que a nossa conversa foi sobre isso, que não existem mais, né? Conforme a ação vai passando, a ação do ser humano no tempo, o nosso ambiente vai mudando. E isso é bem importante da gente perceber. As coisas nunca mais vão ser iguais e nunca mais vão ser as mesmas. Porque a gente vai interagindo e vai agindo nesse espaço, tá? Então, nessa questão também influencia a questão dos grupos indígenas. Então, uma boa resposta para isso é que os grupos indígenas, eles foram se deslocando para outros territórios, tá? E esses espaços, eles foram se transformando com a chegada de outros grupos de imigrantes. Então, ainda existem grupos indígenas? Sim. Quer dizer que eles estejam especificamente igual nesse mapa que a gente viu? Não. Porque eles também vão mudando, foram mudando de locais, foram indo para outros territórios e outros grupos de imigrantes, né, no decorrer da nossa história, vieram e também se apropriaram desses lugares que às vezes, né, muitas das vezes, eram totalmente indígenas. Então, é uma boa resposta a gente pensar nisso. Na atualidade, aconteceram sim transformações nesses espaços. Beleza? Dá uma respirada, alonga aí, vamos lá. Tira essa preguiça que a gente vai continuar estudando sobre isso. Agora a gente vai lá para a página 8 e a gente vai pensar um pouquinho sobre os povos indígenas na atualidade. Vamos lá? Bom, agora a gente vai falar sobre as etnias indígenas lá no Rio Xingu. O que é o Rio Xingu? Que região é essa? Você deve estar se perguntando aí. Ela é uma região lá do estado do Mato Grosso, beleza? Mais pro interior do nosso país, né? Não é algo que está no litoral. Lembra que a gente falou que os indígenas não ficavam só no litoral. Existiam diferentes grupos em diferentes regiões do país, tá? Isso é bem claro para vocês entenderem. Mas aqui a gente vai falar sobre a questão dos indígenas na atualidade. E a gente vai falar sobre um povo chamado Cuicuro, tá? Esse é o nome deles. E eles vivem em aldeias, em grupos de cerca de 500 pessoas. Então, é muito grande. Tem que ter uma organização enorme, porque são 500 pessoas. São muitas pessoas vivendo no mesmo lugar. E antigamente, os ancestrais desse povo, aqueles que vieram antes, eles faziam parte lá do território amazônico, certo? E esse território muito grande. A gente tá falando da floresta amazônica, que é enorme, que é cheio de várias coisas, de animais, de plantas, de diferentes coisas. Os ancestrais habitavam esse território. E aí eles foram começando, né, a se dissipar por outros lugares. E essas aldeias começavam a ser ligadas por estradas. Então, é bem legal a gente pensar nisso, na ligação entre as aldeias, como eles faziam essa ligação, se existiam trocas, como que funcionava.
Então, os arqueólogos acharam estradas, eles acharam pontes para atravessar rios, eles acharam campos para plantar a mandioca e tantos outros vestígios da existência, né, dessa galera lá na Amazônia, dos mesmos ancestrais do povo Cuicuro que tá lá no Mato Grosso. Então é bem importante a gente pensar nisso e pensar no trabalho da arqueologia e nos ajudar a pensar na ancestralidade dos povos e também entender que indígenas viviam no local, como era seu modo de vida e todas as outras coisas que a gente aprende com a arqueologia. Lembrando, os arqueólogos são aqueles que trabalham, tá? Junto com a história e com outras disciplinas também, com outras ciências, outros estudos, para entender e encontrar os vestígios humanos. Então, eles têm sítios arqueológicos, eles fazem pesquisas e eles acham, às vezes, cerâmicas, vestígios da ação dos seres humanos no tempo. Não são eles que acham os dinossauros, às vezes a gente confunde. Quem acha dinossauro, quem acha animal, são os paleontólogos. Claro, um arqueólogo pode encontrar? Pode acontecer isso também. Mas a função do arqueólogo é estudar a vida humana, entender como que esses nossos antepassados viveram, né? Nesse caso aqui, eles estudaram, né? Esses arqueólogos encontraram vestígios, né, do povo Cuicuro, que hoje em dia vive lá no Mato Grosso, na região do Rio Xingu, lá na Amazônia. Encontraram semelhanças. Então, a gente conseguiu perceber nisso, né? Quanto eles se deslocaram, como que os hábitos foram mudando no decorrer do tempo. Então é bem legal e é muito importante isso pra gente. E pensando nisso, a gente vai fazer agora uma atividade extremamente legal, tá bom? Que vai estar lá na página 8 mesmo e na página 9 sobre arqueologia. Vamos lá? É na seção Outros Olhares. Ali tem um desenho da arqueóloga Dália e ela tá pedindo uma ajuda pra você numa expedição de um sítio arqueológico que ela tá fazendo, tá? Ela precisa que você ajude a organizar as descobertas que eles descobriram até agora nesse sítio. Como que funciona? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí no seu livro, que eu vou ler aqui no meu livro. Bom, a Dália tá falando pra gente que em diferentes locais eles encontraram certas coisas que indicavam, né, o lugar das habitações ou coisas que aconteciam lá na aldeia, tá? Então vamos lá ler os vestígios, as pistas que ela trouxe pra gente a partir daquilo que ela descobriu. Vamos lá. Bom, nos locais 1A, 1B e 1C, encontramos potes de cerâmicas e outros objetos que indicam o lugar das habitações indígenas, formando uma aldeia. Então a primeira informação que a gente tem é essa, guarda aí na sua memória. No espaço 2, encontramos utensílios de pesca. A dica 3 vem pra gente dizendo que onde está indicado com o número 3 foram encontradas árvores e sementes de árvores frutíferas. E no número 4, há resquícios de mandioca. É isso que eles descobriram, é isso que eles sabem, tá? Então a gente já percebeu isso. Quando a gente vai lá na página 9, a gente vai ver que embaixo, lá embaixo, tem algumas coisas pra gente cortar, certo? Tem até o símbolo da tesourinha. Então, você vai recortar esses desenhos que estão ali, que tá escrito oca, pomar, ocas, represa e plantação. Vai cortar bem bonito, que a gente vai descobrir, a partir das dicas que foram dadas lá na página 8, onde que a gente vai colar cada figura dessa, tá bom? Corta aí, dá um pause no vídeo. Quando você terminar de cortar, você volta aqui, que a gente vai resolver esse mistério juntos. Vamos lá? Bom, gente, voltaram? Beleza. Já cortaram tudo, já estão com as figurinhas aí. Vamos começar. Na 1A, 1B e 1C, o que foi contado pra gente? Que tinha potes de cerâmicas e outros objetos. E que provavelmente, ao encontrar esses outros objetos, demonstrava para os arqueólogos que ali era o lugar das habitações. Como são as habitações indígenas? Que desenho que vocês têm que podem representar isso? Será que é o pomar? Será que é a plantação? Ou será que são as ocas? Lembrando que a gente tem 3 desenhos de ocas que vão representar a 1A, 1B e 1C. A gente vê que tem uma oca sozinha, uma oca maior que também tá sozinha e 2 ocas juntas, tá? Elas fazem parte desse complexo habitacional, então vocês vão colar ele ali
para representar isso, para mostrar que vocês entenderam, junto com a arqueóloga Dália, que ali é o lugar das habitações, beleza? Vou esperar vocês colarem aquele esquema. Qualquer coisa, dá um pause aqui no vídeo e volta quando vocês tiverem terminado de colar essa parte. Bom, lá no 2, a informação que a gente tem é que encontraram utensílios de pesca. Pesca se faz na plantação? Não, a pesca se faz no rio, né? No mar, enfim, lugar onde tem água, precisa disso. Então, o que vocês vão colocar lá vai ser o desenho da represa, certo? Porque esse desenho é o desenho que vai nos ajudar a entender isso. Entender que lá eram feitas a pesca, era lá onde rolava essa caça também, tá bom? Coloca o desenho da represa lá no rio, lá no espaço do número 2. Depois de colar isso, vocês vão lá para a questão da pista 3, tá? Que foi apresentada pra gente. Sobre árvores e sementes frutíferas. O que tem, né, ali que nos diz que poderia ser? O que será? Será que é plantação ou é pomar? Porque lembrando que o 4 apresenta pra gente resquícios de mandioca. Olha, quando a gente está falando de árvores e sementes frutíferas, a gente está falando sobre pomar. E vocês vão ver e vão perceber que o desenho cabe certinho naquele espaço. Então, o espaço dali é destinado ao pomar. E aí, o que sobrou pra gente, que tá falando sobre os resquícios da mandioca, é lá no número 4, que seria a plantação. Então, nessa atividade, vocês conseguiram perceber um pouquinho da importância, né, dos arqueólogos e dessas pesquisas na nossa vida, pra gente entender toda essa questão indígena, toda essa questão de como funcionava uma aldeia, né, e que coisas ainda continuam acontecendo na vida desses grupos indígenas. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês cheios de energia para a nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Até e boa semana!